Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Elizabeth. Vamos continuar aí o nosso estudo bíblico, certo? A partir aqui de Gênesis capítulo 1, tá? Então, hoje eu também estou aqui num lugar aberto, num parque, então tem um pessoal andando de skate ali na frente, vai ter alguns barulhos, com certeza, mas que vocês permaneçam aí comigo, abstraiam o barulho, gente, tá bom? E é isso aí, vamos orar então antes de começar? Feche seus olhos se você puder, senão esteja em reverência, tá bom? Senhor, obrigado a Deus por esse dia. Obrigado, ó Pai, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Abençoe, Deus, a minha vida e a vida dessas pessoas que estarão vendo, Deus, esse estudo. Que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir, Pai, em todas as coisas e venha nos ajudar a guardar a Tua Palavra no nosso coração. Em nome de Jesus eu te agradeço. Fica comigo aqui nesse momento. Amém. Amém, tá bom? Então eu vou começar aqui falando só um trechinho, falando de quem que é o autor, né, desse livro, do livro de Gênesis, tá bom? Aí aqui, porque nessa Bíblia que eu tenho, antes do primeiro capítulo, sempre fala um panorama, né, do que vai falar esse livro, né? Então aqui o livro de Gênesis, ele vai falar quem que é o autor, né, quem ele supõe que seja um autor, tá? Então ele fala assim: apesar de Gênesis não ter uma declaração de autoria explícita, a sua inclusão no Pentateuco sugere a autoria de Moisés. Outros livros, Êxodo, Números e Deuteronômio, são atribuídos a Moisés também, tá? Então esse é bom pra gente ter uma noção assim de quem escreveu, tá? Eu vou estar olhando para baixo, tá, gente? Então vocês não liguem. Tá? Eu vou ler aqui então agora o capítulo 1, tá, de Gênesis. Ele fala assim, ele dá um título aqui, ele fala assim: a criação dos céus e da terra e tudo que neles há. Capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Deixa eu arrumar aqui. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Amém? Gente, então esse é o capítulo 1, tá? Eu li ele todo. E aí agora eu vou pegar aqui algumas informações que eu fiz uma pesquisa, né? E aí aqui fala aqui, né? A primeira informação, a datação de quando aconteceram essas coisas não fica explícito no texto, né? Basta para o autor descrever que foi no princípio, né? Então ele só coloca essa informação no princípio de todas as coisas. Mas assim, Deus ele é eterno. Então assim, esse princípio dessa criação, Deus já tinha a existência dele antes da criação e depois, né, da criação essa existência dele ainda continua. Ele é eterno, né? Ele vai de eternidade a eternidade. Aí aqui fala, né, eu peguei um versículo de Salmos, capítulo 90, versículo 2, que ele fala assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus, tá? Então eu vou ler novamente aqui, passou uma pessoa aqui atrás, né? Fala assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus, tá? Então tá lá em Salmos, lá, né? Lá na frente, né? Tem uma pessoa lá falando sobre isso, né? Que de eternidade a eternidade, ele é Deus. Aí depois, eu peguei aqui uma outra informação que foi de uma pregação que eu havia assistido um tempo atrás. E quando eu li essa Gênesis 1, fez muito sentido, assim, né? Achei que pudesse ser interessante. Eu não sou uma pessoa que estuda hebraico, eu não sei, mas esse que é o pastor Rodrigo Silva, ele é pastor e arqueólogo, e ele fez esse paralelo, né, entre uma passagem que está em Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 20, que Paulo vai falar sobre Jesus. E aí você vai falar assim: poxa, mas o que tem a ver Jesus com Gênesis 1? Né? Então aí a gente vai ver o que tem a ver essa história. Que fala assim, que a palavra que está escrita em Gênesis 1, que está falando assim, que é no princípio, né? Então Gênesis 1, deixa eu ler novamente aqui, só o primeiro versículo. Ele fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então a gente vai entender aqui na criação quem que estava junto com Deus nessa criação, né? Então o Rodrigo Silva ele vai destrinchar aqui falando sobre essa palavra no princípio. Em hebraico essa palavra é Bereshit, né? Bereshit. E aí ele vai falar o quê? Que Paulo ele destrincha essa palavra, né? Então ele explica aqui pra gente que na língua portuguesa, né, pra gente entender um pouco melhor, espera só um pouquinho, passar o barulho. Paulo vai explicar aqui no começo que... Paulo não, desculpa. O Rodrigo Silva no vídeo dele, né? Eu vou deixar também a referência lá para vocês verem depois. Ele faz um paralelo aqui entre a língua portuguesa e a língua hebraica daquele período. Então, assim, a língua portuguesa, hoje não sei exatamente quando, mas assim, ela tem aproximadamente 300 mil palavras. Então, assim, com 300 mil palavras, a gente às vezes tem dificuldade em nos expressar, né? Então, você imagina no hebraico antigo, né, onde foi escrito essa palavra, né, a dificuldade talvez de poder descrever aquilo que Deus estava falando para Moisés, né, do que foi esse princípio, né? E aí ele dá um exemplo aqui, né, que vamos pegar uma palavra em português, por exemplo, a pena, né? Então essa palavra ela tem vários significados no português, né? Então pena ela pode
ter o significado de dó, né? Você fala, que pena, né? De julgamento, né? Então a pena de morte. Ou, por exemplo, de um animal, né? A pena de algum animal, de uma ave. E de um objeto também, né? Então a pena de uma caneta, né? Antigamente eles escreviam com uma pena, tá? E o sofrimento também, né? Ele vai penar, né? Então, assim, uma palavra em português, sendo que nós temos 300 mil palavras que a gente pode, né, utilizar, a gente vê que uma palavra tem vários significados. Então, o que ele faz esse parâmetro com o hebraico antigo? Né? Que o hebraico antigo, ele tinha aproximadamente de 7 a 8 mil palavras no seu vocabulário. Então, assim, aí é a dificuldade, né? Porque a gente tem que ver que as palavras deviam ter muitos significados, né? Então, assim, vamos entrar aqui agora nessa palavra no princípio, que é Bereshit, que é em hebraico. Então, B, ele fala aqui que é uma preposição em hebraico, e ela tem alguns significados, né? São 4 significados, que é pelo, né? Que não é pelo de animal, mas é pelo de através de, né? Quando você vai escrever alguma coisa através de, tem esse significado de pelo. Ou no, para e através de. Então, o B aqui do Bereshit tem esses significados. E o Reshit também tem 4 significados, que é cabeça, princípio, primogênito e primazia, tá? Então, Bereshit tem esses, né, no total aqui 8 significados. Aí aqui, o que ele faz? Paulo, né, no Novo Testamento, Paulo, ele era muito estudioso, né? Ele era um grande estudioso da palavra. E aí no Novo Testamento, ele escreve várias cartas, e uma das cartas que ele escreve em Colossenses, ele vai falar sobre Jesus, ele vai falar esse no princípio, né, esse Bereshit, só que ele não usa, né, a palavra Bereshit, ele usa, né, essas informações que eu dei aqui, que significa essa palavra, né? Então eu vou ler aqui o versículo para vocês entenderem melhor. Colossenses, ele fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito, tá, de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio, né? Então, através de, né? Por meio, através dele e para ele, tá? Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Né? Então, o que Paulo está fazendo aqui? Né? Ele está falando que esse no princípio, ele é Jesus. Né? Então, aqui no princípio, né, Deus não estava sozinho, né? Ele tinha ali, né, outras pessoas com ele, né? E aí a gente pode ver que fala também, né, de Jesus e fala do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? Então é legal ver isso assim, né? Peraí, deixa eu arrumar aqui, gente. É legal a gente ver isso porque a gente vê que Deus fez as coisas e parece dar uma impressão que assim, Deus criou e ele criou sozinho. E ele não estava só, né? No princípio, Jesus estava ali. E aí depois, em João também, no capítulo 1, que está no Novo Testamento também, João vai falar de Jesus, né? Ele começa o texto dele falando assim, João 1, 2, tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tá? Então aqui, né, a Trindade estava na criação, né? Deus como um criador, Cristo como verbo, ação, e o Espírito Santo que pairava sobre as águas, né? Então é interessante ver isso, né? Logo no capítulo 1, né, às vezes a gente não tem essa noção que Cristo estava ali e ele estava, né? Então Deus vai dando a dica ali, né, que no princípio, nesse princípio o filho dele já estava ali com ele, tá? Aí depois aqui peguei umas outras informações, tá?
que fala assim, que há um padrão na forma como é descrita essa criação, né? Então Deus utiliza o modo imperativo, né, que é uma ordem na sua fala. Então haja luz, haja firmamento, ajuntem-se as águas, produza a terra, povoem-se as águas, sede fecundos, façamos o homem. Então assim, né, Deus dá uma ordem e a gente vê que Cristo era o verbo, né? O verbo era essa ação, né? Então parece que estava tudo em harmonia aqui, tá? E aí depois na sequência fala assim, e assim foi feito, e assim foi, e no fim de cada trecho é dito que, e viu Deus que era bom, né? E viu Deus que era bom. Então assim, Deus fazia as coisas, aquilo era feito, e no fim Deus falava, ó, isso é bom, tá? E no último versículo, é interessante que fala assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, né? Não era só bom, era muito bom. Tá em Gênesis 1:31. Aí o próximo aqui, né, a gente vê que Deus mostra uma das suas características, né? Então a gente, ao longo da Bíblia, a gente vai vendo o caráter de Deus, quem Ele é. E aqui, né, a primeira característica que a gente pode ver é que Ele é o Criador, né? Ele é um ser criativo, né? Ele criou coisas plurais, diversas, e ele cria, ele tem esse poder de criar do nada, do caos, né? Aí fala aqui, o texto também destaca a imensidão da majestade do Criador. O substantivo masculino Deus traduz do hebraico Elohim. Essa palavra hebraica é uma das mais utilizadas no Antigo Testamento para se referir a Deus e consiste numa forma plural que indica intensidade e plenitude. Então Elohim, né, esse Deus que ele é pleno, intenso, né, ele tem tudo nele, né, tudo subsiste nele. Né, tudo que foi criado está criado por Ele, né, e por causa dele. Né, esse é um Deus todo-poderoso. Né? Depois fala aqui, não fica claro saber qual a medida de tempo descrita nos dias da criação. Só é uma figura de linguagem, né? A gente não sabe se é uma figura de linguagem esses dias da criação, primeiro dia, segundo dia e tal, ou se de fato é como foi escrito. Né? E aí a gente tem aqui um versículo em 2 Pedro, que é 2 Pedro 3:8, que fala assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Então a gente fica sem saber aqui o que é de fato, né? Existem várias especulações aí, né? Mas vamos guardar aí no nosso coração essa informação. Bom, gente, com relação ao estudo, assim, é isso, tá? Não vou trazer mais informações, vou deixar na descrição de onde eu peguei, né? Aqui eu peguei a informação do Rodrigo Silva e tem um outro rapaz também que eu peguei num blog dele na internet, que é o Daniel Conejeiro, acho que é assim que fala o nome dele, mas eu vou deixar na descrição. Aí uma coisa só que eu queria deixar aqui pra gente pensar, que não é uma coisa que tá na Bíblia, tá? Mas é uma coisa dos dias atuais, que é uma notícia que eu peguei aqui que fala que a China, ela enviará para o espaço um satélite de iluminação também conhecido como lua artificial, né? Então a gente vê aqui na palavra que Deus criou todas as coisas, criou, né, os céus, a terra, o mar, criou os luzeiros, né, que ele fala, um para governar o dia e o outro para governar a noite. E nos nossos dias a gente vê que a China está querendo fazer uma lua artificial, né? E aí a gente para pensar, será que isso vai ser algo positivo para nós? Né? Não sei. Eu vou ler só aqui o que fala nesse artigo. Fala assim, eles querem criar essa lua artificial, né? Enviar ao espaço, né, essa lua artificial no ano de 2020, tá? O anúncio foi feito nessa terça-feira, 16, pelo Jornal Oficial Diário do Povo, que citou fontes da Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China, né, que é uma sigla em inglês, CASC. O projeto do dispositivo, que iluminará uma área com um diâmetro de 10 a 80 quilômetros na cidade de Chengdu, começou há anos. Ele foi projetado para complementar a luz da Lua durante a noite e terá uma iluminação 8 vezes superior à original, o suficiente para substituir as luzes da rua, tá? Então aqui é uma informação que eu peguei de um site, depois vou deixar aqui para vocês também. E é isso, né? A gente tem que ficar ligado aí nas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, né? Deus criou todas as coisas, né? E o homem está criando
outras coisas semelhantes às que Deus fez. E a gente tem que ficar de olhos abertos, né? Que o homem faz as coisas, mas a gente, né? Não sei, né? A gente fica um pouco pé atrás aí, né? Mas é isso. Trazer essa informação mais a título de conhecimento. Se você tiver mais interesse, você pesquise também, vá atrás da informação, tá bom? É isso, gente. Beijo, bom fim de semana.